Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos. Vamos ter mais um tempo de oração. Amado Senhor, nós estamos aqui hoje reunidos em torno do Teu santo nome. Senhor, Tu és o motivo da nossa reunião aqui nesta manhã. Nosso intuito, Senhor, é adorá-lo, é bendizê-lo, é exaltá-lo, Senhor, por tudo aquilo que Tu és. Senhor, por tudo aquilo que Tu fez. Oh, amado Senhor, que grandiosa obra o Senhor fizestes em nosso favor. Que grandioso Tu és. Tu és aquele que detém todo o poder desse universo. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Nos conduza nesta manhã pelo Teu Santo Espírito. Que seja um tempo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, vocês já pensaram na letra desse louvor que nós acabamos de entoar? Ele diz: Santos do Altíssimo, se referindo àqueles que foram comprados e resgatados através da obra do Senhor. Se referindo àqueles que são os separados para Deus. Se referindo àqueles dos quais o texto lá de Isaías 53 diz: os frutos do penoso trabalho de Cristo. Esses mesmos são convidados, conforme esse cântico diz, para olhar para o céu e contemplar a formosura da santidade em pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é dele, do nosso Senhor, que a palavra nos diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É desse que está sentado à destra do Pai. Esse que é para nós olharmos e contemplarmos um homem sentado à destra do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, meus irmãos, ele desceu até a terra, morreu, mas ressuscitou e vivo está. Como nos disse esse cântico, o trono está ocupado e por consequência o túmulo está vazio. A morte não pôde retê-lo, pois ele é muito mais poderoso do que a morte. Esse é o nosso Senhor. É Ele que nós viemos aqui nessa manhã para adorar. Que realmente o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para podermos contemplar esse maravilhoso e bendito Senhor. E dessa forma nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que o nosso coração se quebre nessa manhã diante dele, que é o único digno de toda a nossa adoração. Amém. Vamos abrir a palavra em Salmos, número 22. Salmos 22, versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Verso 15 ao 18. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Amados, esse aqui é um salmo de Davi chamado de Salmo Messiânico, porque ele fala algo a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que é falado aqui
nós conseguimos observar lá na crucificação do nosso Senhor. Por isso que ele é chamado de Salmo Messiânico. Agora vamos abrir em Mateus, no capítulo 27. O verso é o 46. A palavra do Senhor, ela diz para nós: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós estamos aqui diante do evento mais extraordinário que aconteceu sobre a face da terra. A crucificação do nosso Senhor, o Senhor da glória, é esse evento mais extraordinário que já aconteceu. Algumas vezes já o nosso irmão Abílio nos falou que Jesus Cristo veio para nos salvar, principalmente da ira de Deus. Porque Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Ele é justo e, portanto, julga o pecado em qualquer lugar que ele é encontrado. Então Deus é esse santo, justo, Ele não tolera o pecado. Então o Senhor Jesus veio realmente nos salvar desse Deus, da ira desse Deus. Mas nós temos uma outra face desse Deus, uma face de amor, de misericórdia, de graça, uma face daquele que está disposto a salvar, a perdoar. Então, na sua sabedoria eterna, na sua sabedoria excelente, Ele planejou o meio para que os pecadores pudessem ser perdoados. Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, ele fez um plano. E sabe qual é esse plano? A nossa substituição. E o substituto é o seu próprio Filho, aquele que foi selecionado, o justo padecendo pelos injustos. Pois, meus irmãos, não haveria outro capaz de nos substituir, senão o próprio Filho de Deus. Há um versículo na palavra de Deus que faz uma pergunta, e essa pergunta ela é muito séria. Ela diz assim: quem pode manter-se diante do seu furor? E quem pode subsistir diante do ardor da sua ira? E essa pergunta, ela recebeu uma resposta na adorável pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele poderia manter-se diante desse Deus maravilhoso, diante desse Deus grande, potente, soberano. Só o nosso Senhor Jesus poderia se manter diante dele. É algo realmente tremendo. E essa questão, como eu disse, ela recebeu essa resposta. Somente Ele poderia manter-se, somente Ele poderia levar sobre si a maldição do nosso pecado e ainda ressurgir como vitorioso sobre ele. Somente o nosso Senhor. Quem poderia manter-se diante do seu furor? E quem pode subsistir-se diante do ardor da sua ira? Só o nosso Senhor Jesus. Esse que foi selecionado para ser o nosso substituto. Esse Cristo, meus irmãos amados, tomou o nosso lugar. Eu e você deveríamos padecer justamente por conta dos nossos pecados. Mas na cruz, todas as nossas iniquidades foram postas sobre Cristo e, portanto, o julgamento divino recaiu também sobre Ele. Não haveria como imputar sobre Ele o pecado, se não imputasse também a consequência do pecado. E sobre o Senhor Jesus foi transferido os nossos pecados e foi transferido também a consequência dos nossos pecados. E na sua obra executada, mediante essa transferência, tanto da ira quanto da consequência do nosso pecado, é que os nossos pecados eles são totalmente perdoados e a justiça de Deus é plenamente satisfeita. Há um versículo em Efésios que ele diz assim: e andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sobre ele foi colocado o nosso pecado, a consequência do nosso pecado. Mas a obra dele não foi exclusivamente em nosso favor, mas também para satisfazer, como eu já disse, a justa justiça de Deus, né? Deus é esse justo que requeria um preço sobre os pecados, e esse preço ele foi colocado sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No texto que nós lemos de Mateus, Jesus está na cruz, no nosso lugar, sendo o nosso substituto. E próximo à hora nona, que seria às 3 da tarde, ele exclamou e bradou lá do alto do madeiro: Deus meu, por que me desamparaste? Que palavras, irmãos, que expressão cheia de angústia. Tais palavras são reflexos daquela aterradora cena. Nossa familiaridade com esse texto, ele pode muitas vezes nos furtar da realidade plena dessas palavras. O irmão no passado nos disse que tais palavras, elas foram pronunciadas para que ficasse evidenciado para todos nós que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, nós todos aqui, fôssemos feitos justiça de Deus. Que obra, que obra. Foi nessa hora, no clímax, no ápice do sofrimento de Cristo, nessa hora o nosso Deus despejava toda a sua ira pelos nossos pecados sobre o Senhor Jesus. Ele havia já passado por várias situações humilhantes. Ele havia sido espancado, maltratado, cuspido, pregado numa cruz. Todavia ele não abriu a sua boca. Em resposta a tudo que ele sofria dos homens, nenhum clamor escapou dos seus lábios. Mas agora, quando a ira concentrada do céu recai sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sofrendo em nosso lugar, no meu e no seu lugar. Seguramente essas palavras, ela precisa impactar o nosso coração. Essa palavra, ela precisa adentrar no nosso ser e amolecer aquele coração mais duro, porque foi no meu e no seu lugar, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar da ira de Deus, que o Senhor Jesus subiu até aquela cruz e se viu recebendo toda a ira que era para cada um de nós aqui receber. Meus irmãos, como eu disse, às vezes a gente fica tão familiarizado com essa palavra e ela perde um pouco do significado, do que ela realmente quer dizer para cada um de nós. E muitas vezes a gente escuta essa palavra e não tem nenhuma reação, não esboça nenhum tipo de sentimento. Considere essas palavras do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver que praticamente nunca Jesus se referiu a Deus por esse nome: Deus meu, por que me desamparaste? Toda vez que ele se referia a Deus, ele chamava de Pai. Pai, glorifica o teu nome. Pai, eu e o Pai somos um. Mas aqui ele está chamando de Deus meu, por amor a cada um de nós. Ele estava sofrendo toda a ira que era para nós recebermos. Então isso precisa impactar o nosso coração. Precisamos olhar para essa mesa que realmente nos remete ao sacrifício de Cristo e sentir todo o peso que Jesus sentiu naquela hora em que ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nem tanto o sofrimento que ele estava passando naquele momento, mas há um outro ponto importante que a gente precisa considerar. Quando a gente procura um termo que descreva um cenário de extrema desolação, usa-se a expressão abandonado por Deus. Ela significa o abandono para destruição ou desamparo em meio a circunstâncias hostis.
Quem poderá avaliar o sentido dessa expressão quando aplicada ao nosso Senhor? Uma criança abandonada pelos pais, um amigo abandonado por outro amigo na hora da necessidade, são aflições por demais dolorosas. Mas um homem abandonado por seu Deus? E o que dizer ainda do inculpável filho do homem, abandonado pelo Deus com quem ele mantiver eterna comunhão? Amados, em toda a vida terrena do Senhor Jesus, você consegue contemplar uma comunhão indissolúvel com o Pai. Como eu disse, ele sempre buscava o Pai. Por vezes, ele falava nos seus milagres e clamava ao Pai. Sua vida era pautada por suas orações e, consequentemente, por sua comunhão com o Pai. O seio do Pai era o seu lugar preferido. Mas pela primeira vez, ele vê romper-se uma eternidade de comunhão. O Pai não está mais com ele naquele momento. Sabe por quê? Porque sobre ele estava o meu e o seu pecado. Como já disse, a ira do céu estava sobre o nosso amado Senhor. E o salmista já tinha dito para nós que nunca havia visto um justo desamparado. Mas pasmem, irmãos, aquele único justo, aquele verdadeiro justo, estava agora desamparado pelo seu Pai. Há um poema que eu tirei de um livro que diz assim: abandonado, grito angustiado, a terra de terror escurece, violentamente estremece, é do pecado o peso, do Cristo inocente sobrecarregando o coração, rompendo do Pai e do Filho a eterna comunhão. Meus amados irmãos, eu creio que a gente nunca vai poder explorar o sentido total dessa palavra. Creio que nunca nós vamos entender exatamente o que significou para o nosso Senhor Jesus tais palavras. Ele nunca estivera com a sua comunhão com o Pai rompida. E nesse momento, a pior das coisas que podia acontecer para ele era exatamente essa: sua comunhão com o Pai ser rompida. E naquele momento de angústia, ele não poder se apegar àquele que ele sempre buscou em todas as horas e sempre encontrou refrigério. Conta-se a história que Martinho Lutero, certa vez, ele se empenhou a estudar essas palavras que nós estamos aqui considerando. E por horas ele se debruçou diante dessa palavra, sem comer, numa mesma posição, considerando acerca destas palavras. Foi quando, num determinado momento, ele se emergiu dos seus pensamentos e a expressão dele, com grande assombro, foi: Deus desamparado pelo próprio Deus. Quem pode entender isso? Meus irmãos, considere isso. Deus desamparado pelo próprio Deus. Quem poderá entender isso? Que amor que nos leva a tal pensamento, que amor que levou o Senhor Jesus a tal atitude. Essas palavras de Cristo, elas são realmente do mais profundo mistério, pois outrora, quando nós contemplamos a história, nós vemos que Deus nunca abandonou os seus. Vocês se lembram quando Israel estava cativo no Egito? Eles clamaram e dos céus Deus os escutou e atendeu o seu clamor. Diante do Mar Vermelho, uma situação complicada, a perseguição dos egípcios, eles não tinham para onde ir, e mais uma vez Deus abre o mar e faz com que eles passem em terra seca pelo meio daquele mar tão grandioso. Quando aqueles 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, são jogados na fornalha ardente, o pessoal consegue enxergar lá dentro um como o Senhor. 4 homens, na verdade. Aqueles foram socorridos por Deus. Mas, irmãos, aqui há um grito de angústia maior do que aquele que houve na terra do Egito,
Mas nesse momento, Deus não foi socorrer o seu filho na cruz. Aqui, meus irmãos, há uma situação de longe mais alarmante do que a crise do Mar Vermelho. E, no entanto, não houve livramento algum. Eis aqui um fogo que ardia infinitamente mais do que a fornalha de Nabucodonosor, mas ninguém ao seu lado para confortar. Jesus está só aqui. Por isso brado, meus irmãos. Mas, irmãos, nós vemos que esse brado ele é uma pergunta. E é a mesma pergunta que foi feita lá no Salmo 22, lido primeiramente. E lá o salmista ele chega a uma resposta, o porquê de tudo isso aqui. E eu queria que os irmãos voltassem para lá, para a gente considerar essa resposta. Salmos 22, vamos ler do verso 1 ao 3. A palavra do Senhor ela diz assim para nós: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. E aqui está a resposta, irmãos, o porquê de tudo aquilo que o Senhor enfrentou, do abandono do Pai. Porém, tu és santo. Essa é a resposta. O Pai é santo, ele não tem comunhão com o pecado. E naquela hora de sofrimento, de abandono, Jesus tomava sobre si os nossos pecados. Porém, tu és santo. O Pai não tem comunhão com o pecado. Ele não tolera o pecado. E na cruz o Filho estava nos substituindo. Eu e você. Que realidade, irmãos, que realidade. E nas palavras que Cristo mencionou lá no alto da cruz, podemos tocar no imenso amor do Pai também por cada um de nós. Quando você olha para a palavra, lá no batismo de Jesus por João, depois que o Senhor é batizado, o céu se abre e há uma voz do céu, a voz do Pai dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E mais uma vez, lá no Monte da Transfiguração, o Pai não pôde conter-se diante do seu Filho amado, obedecendo Ele em todos os aspectos, sendo um com Ele em comunhão. E Ele mais uma vez diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. O próprio Senhor Jesus diz que o Pai o amava totalmente. Nós não temos dúvida nenhuma desse amor eterno. E sabemos que nem por um só momento esse amor deixou de existir. Mesmo quando o Pai virou a face para o sofrimento do seu Filho, Ele ainda o amava. Esse amor ele não deixou de existir. Acontece, meus irmãos, que nesse momento, Deus agia na figura do justo juiz que Ele é, condenando o seu Filho no nosso lugar. O irmão Luiz, quando ele esteve aqui, ele falou dos julgamentos do nosso Senhor. 6 julgamentos na esfera terrena e 1 na esfera celestial. Os da esfera terrena, ele não foi condenado. Não achou nele culpa alguma, apesar de toda aquela farsa que nós já conhecemos. Mas no da esfera celestial, ele foi sim condenado. E aqui há algo que nós precisamos considerar. O juiz que sentenciou Jesus à morte é o próprio Pai. Como pode, nesse momento, o juiz está sofrendo tal como aquele que foi sentenciado? Meus irmãos, é realmente algo assim grandioso. E quando você para pensar um pouco, eu creio que começa a ficar um pouco mais claro João 3,16. Nós conhecemos tão bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a tal maneira que Deus amou o mundo. Nos amou a ponto de entregar o seu Filho na cruz por cada um de nós. Nos amou de uma forma grandiosa, que amor nenhum no mundo
é capaz de se comparar a esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação é através desse substituto maravilhoso, da pessoa de Cristo Jesus. Que amor grandioso é esse, irmãos? E da mesma maneira nós podemos também tocar no amor de Cristo por nós. Ele experimentou no meu e no seu lugar a ira divina. Todo o sofrimento reservado para nós foi derramado sobre ele. E ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele experimentou por um tempo a separação daquela comunhão eterna que sempre teve com o Pai. E a despeito de tudo isso, ele nos olhou e nos considerou. E marchou resolutamente para a cruz. O foco dele era chegar até a cruz, para que ele pudesse então cumprir o plano do Pai de nos substituir naquela cruz e providenciar para nós uma grandiosa obra de salvação. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que o salário da morte é o pecado. E tal preço já foi totalmente pago por Jesus na cruz, para que nós pudéssemos então experimentar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse é o nosso Senhor. Esse é o meu Senhor e o seu Senhor. Ele é aquele que há pouco nós cantamos, que está à destra do Pai. Um homem sentado à destra do Pai. Esse é daquele que a palavra diz que o amor dele excede todo entendimento. Como nós podemos entender um amor desse? Nós não somos capazes de amar dessa forma, nem ao menos os nossos próprios. Mas o Senhor, ele teve compaixão de cada um de nós, e ele foi até a cruz, no meu e no seu lugar. E quando a gente compara então o amor do Pai e o amor do Filho, talvez fica muito mais claro para nós quando a palavra diz que quem vê o Filho vê o Pai. Ambos são um só em amor e misericórdia e graça. Amados irmãos, o Senhor Jesus, da cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Recebeu em si toda a ira de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Experimentou mesmo que por pouco tempo, mas para ele aquilo era de uma inimaginável dor. Ele experimentou a separação da comunhão com o Pai, porque o Pai, justo juiz, julgava nele os nossos pecados. Que grande misericórdia é essa? E esse brado do Senhor Jesus, diante dessa situação angustiante, como nós iniciamos cantando, e eu repeti há pouco também, há um homem sentado à destra de Deus, e esse homem é Jesus. Ele bravamente enfrentou tudo o que estava preparado. Como um forte e valente guerreiro, ele foi até o fim. Morreu, mas ressuscitou, e vivo ele está. Lá em casa tem um papelzinho colado na geladeira assim. No papel, veio num lanche que a gente compra, veio uma mensagem, estava escrito assim: Jesus te ama, né? E aí a Bia, ela escreveu embaixo assim, e eu falo com reverência, irmãos: Jesus está vivão. Meus irmãos, que realidade preciosa. Jesus está vivão. Glórias ao Pai por isso. Ele nos amou grandiosamente. Louvado seja. Amém.